Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, o renascimento comercial e urbano e a formação do Estado Nacional Português. O que a gente vai ver nessa aula? O período do fim do Império Romano e início da Idade Média, como foram as migrações bárbaras, como se deu a invasão dos árabes na Europa, o movimento das cruzadas e a expulsão dos árabes na Península Ibérica, as bases do renascimento comercial e urbano e a formação do Estado Nacional Português. Bom, Idade Média. A Idade Média, historicamente, se inicia no século V da Era Comum, com a fragmentação do Império Romano do Ocidente e termina no século XV, no ano de 1453, com a tomada da cidade bizantina de Constantinopla pelos turcos da dinastia otomana. Essa divisão histórica, ela é arbitrária. O que eu quero dizer é o seguinte: na história mesmo não ocorreu essa divisão. Essa divisão foi estipulada depois para facilitar a compreensão dos processos históricos. Então, essas divisões em Antiguidade, Idade Média, Idade Contemporânea, elas foram estabelecidas posteriormente. Elas facilitam e deixam mais didática o modo como a gente estuda a história. Mas a história em si, ela não é dividida assim. O que eu quero dizer é, as pessoas não dormiram na Antiguidade e acordaram na Idade Média. A Idade Média ela começou nesse período no século V como uma divisão feita posteriormente pelos historiadores para facilitar a compreensão dos processos históricos. E aqui, esse mapa que eu trouxe vai voltar várias vezes, porque ele tem muitas informações interessantes. Esse mapa aqui é a decadência e queda do Império Romano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Bom, para estabelecer de que área nós estamos falando, mais ou menos, é esse pedacinho aqui, da Europa. Esse pedacinho, então, a gente tem esse mapa que eu trouxe aqui, esse mapa é de hoje em dia, é com a divisão política atual. A gente tem aqui, Portugal, Espanha na Península Ibérica, França, Itália, a gente tem aqui, Grécia, Turquia, tá vendo? Reino Unido, Irlanda aqui em cima, os países Noruega, Suécia e Finlândia, Alemanha aqui. Essa divisão política, ela é atual. Eu trouxe para a gente poder comparar. E aqui, só para a gente se situar, a gente tem o Oceano Atlântico. Aqui, banhando o sul da Europa, a gente tem o Mar Mediterrâneo. Olha, aqui a gente tem em cima o norte da África. Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. Desse pedacinho aqui, é um pedacinho atual da Península Arábica. Ah, mas por que isso é importante? Vocês vão ver que essa informação é muito importante. Vamos voltar aqui. Decadência e queda do Império Romano. Assim como eu mostrei naquele mapinha, olha só, o zoom que a gente deu aqui no sul, basicamente no sul da Europa. O que a gente tem aqui? Áreas como a Espanha, algumas cidades importantes. Nesse período que mostra esse mapa, não tinha se formado o Estado português ainda. A Gália, aqui em cima, que hoje corresponderia à França. A gente tem a Itália, na Península Itálica, aqui com as suas várias ilhas. O Mar Mediterrâneo banhando tanto o sul da Europa quanto o norte da África. Olha aqui o norte da África, Cartago, cidade importante do norte da África. E aqui um pedacinho da Ásia. A gente tem a Grécia, um pedacinho da Ásia, a gente tem aqui o finalzinho que aqui hoje em dia corresponde à Turquia, tá? E esse mapa o que ele mostra? Ele mostra o Império Romano do Ocidente. Então aqui, tem esse tracejado que vai dividir o Império em dois. Império Romano do Ocidente é este lado aqui, todo esse amarelo um pouquinho mais clarinho. E o Império Romano do Oriente, todo esse amarelo aqui desse lado um pouquinho mais escuro. Todas essas setinhas que estão mostrando aqui, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. É sobre o trajeto das migrações bárbaras, através dos territórios conquistados anteriormente pelo Império Romano. A gente vai falar ainda mais sobre esse mapa. Mas quando a gente fala de Idade Média, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Eu particularmente lembro de castelos, princesas e cavaleiros, torneios medievais também, e claro, lendas, histórias e lendas como a história do Rei Arthur.
E os filmes que falam sobre isso, seriados, filmes, cavaleiros e princesas e etc. Essa é a imagem básica que vem quando eu penso em Idade Média. E vocês? Qual é a primeira imagem que aparece quando fala Idade Média? Mas antes da gente falar sobre a Idade Média, a gente vai falar só um pouquinho sobre o final do período anterior. O período anterior à Idade Média é chamado de Antiguidade. Antiguidade. Muitos povos passaram nesse processo. Aqui no Brasil, a gente costuma estudar mais duas civilizações da Antiguidade, a civilização grega e romana, e a gente costuma chamar de Antiguidade Clássica. Existem muitos outros povos em muitas outras regiões do globo, claro. E, por exemplo, os povos mesopotâmicos, os povos egípcios, as outras civilizações, por exemplo, que ocuparam ali a África. A gente tem vários povos habitando também países que hoje os países que hoje correspondem à China, ao Japão, à Coreia, à Índia e etc. Mas aqui no Brasil, a gente estuda mais as civilizações grega e romana e a formação de todo ali o território europeu. Em outras aulas, com certeza vocês vão assistir aulas sobre todas as outras civilizações de outros locais do mundo. Mas nessa a gente vai focar um pouquinho no finalzinho do Império Romano e o estabelecimento das bases para a formação do período posterior, que é o período da Idade Média. Bom, quais são as origens da Idade Média? Elas vêm da decadência do Império Romano. Antes do início da Idade Média, a Europa vivia um período chamado Antiguidade, que a gente costuma chamar de Antiguidade. Nela, as civilizações mais estudadas aqui são a grega e a romana. Aí vocês vão perguntar, mas por que a grega e a romana e não a egípcia? Porque os portugueses, que foram os povos que colonizaram aqui o Brasil, que vieram aqui para o Brasil, os portugueses, eles habitam uma região do planeta, que hoje a gente chama de continente europeu, e esse pedacinho de território, né, dos europeus e os países ali vizinhos, eles são descendentes, eles são originários de todo esse processo de formação dos países da Europa. E como esses países da Europa, a mentalidade, a filosofia, o modo de pensar, as instituições, elas são basicamente advindas do pensamento grego e romano, a gente costuma estudar mais essas civilizações, a grega e a romana. Se a gente talvez tivesse sido colonizado por outro tipo de povo, por exemplo, os chineses ou os hindus, a gente provavelmente estaria estudando com mais profundidade os povos anteriores que formaram esses países. Vocês entenderam? Bom, quem não entendeu, fica à vontade para mandar perguntas aí pelo comentário. Período anterior à Idade Média. O auge do Império Romano se deu no século II d.C., mas a partir do século III o Império entrou em crise. Muitos foram os fatores que levaram essa civilização, pouco a pouco, à sua decadência. Quais seriam esses fatores? Menor número de conquistas territoriais, diminuição da arrecadação de impostos, disputas políticas e militares entre os generais integrantes do próprio governo, então disputas internas, guerras civis, rebeliões, dentro do próprio sistema, dentro do próprio governo. Invasões de povos não romanos, chamados de bárbaros, dentro do território romano, e entrada de guerreiros bárbaros federados no exército de Roma. Então a gente vê que esses muitos fatores estão ligados não só à política romana, mas também ao que estava acontecendo em outros territórios. Por exemplo, com a entrada dos povos que eles chamavam de bárbaros dentro dos territórios romanos e entrada de guerreiros bárbaros federados também no exército de Roma. Bom, continuando com essa temática da decadência do Império Romano, a gente também tem que muitas foram as tentativas de salvar o Império sem resultados promissores, até que em 306 d.C., Constantino unifica o Império já fragmentado. Ele unifica o Império já fragmentado. Então, esse daqui é o Constantino. Ele faz esse processo de unificação dos territórios e do Império Romano. Então, ele unifica tudo sob a sua autoridade. E para revitalizar a vida urbana e tornar novamente o Império uma potência,
ele decide construir uma nova capital longe das intrigas palacianas frequentes de Roma. O local escolhido para sediar seu governo ficava bem distante, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, onde hoje está localizada a Turquia. Em 330, essa cidade recebe o nome de Constantinopla. Aqui tem uma imagem, um desenho inspirado, né, no que teria sido a cidade de Constantinopla. Não sei se vocês estão vendo, aqui tem um porto, navios chegando, várias construções. Se vocês quiserem ver, é muito interessante, é muito fácil vocês conseguirem acessar o vídeo. Esse vídeo que eu trouxe para vocês, essa logo, é de uma série documental chamada Construindo o Império. Existem muitos episódios e um deles chama Os Bizantinos. Então, se vocês forem no YouTube, vocês vão achar com certeza esse documentário. E é muito interessante porque mostra direitinho como foi o processo de Constantino chegar ao poder, Constantino unificar os territórios que pertenciam ao Império Romano e sobre a construção de Constantinopla. Claro, vai mostrar muito mais, vai mostrar imperadores posteriores, toda a política de construção posterior, mas o iniciozinho é muito legal. Essa série documental está disponível no YouTube, é muito fácil de achar. Bom, e só para localizar vocês, como eu já tinha dito, 330 depois de Cristo foi fundada a cidade de Constantinopla. Olha onde ela fica. Olha como ele estabeleceu a cidade muito mais distante de onde era inicialmente a capital. Então aqui no cantinho, ó, olha, entre o Mar Negro, aqui, como estava explicado, e aqui o Mar Mediterrâneo, né, que banha aqui o sul da Europa. Olha onde é que ficava Roma aqui, ó, pelo círculo azul, Roma. Olha onde ele estabeleceu a capital dele aqui, ó, Constantinopla, bem distante das intrigas palacianas que aconteciam em Roma, né? Mas o império continua enfraquecido e em 395 ele é dividido em dois. Como eu havia explicado e agora de uma forma mais explícita, o império acabou sendo dividido em dois. Muitas foram as políticas de divisão. E no final terminamos em duas divisões. O Império Romano do Oriente, que é esse em azul, como eu já tinha explicado, num amarelinho um pouquinho mais forte. Aqui, ó, Império Romano do Oriente, tá aqui, ó, Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Ocidente, olha ele aqui, ó, todo esse território aqui, ó, em vermelho, Império Romano do Ocidente, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença? Esse tracejado inicial do mapa, ele é o que marca a divisão entre os dois impérios, tá? Então a gente tem aqui, ó, do Oriente e do Ocidente. O do Ocidente terminaria por se fragmentar muito mais rápido. Ele se fragmenta muito mais cedo. O Império Romano do Oriente, ele continua por muito mais tempo. Enquanto isso, no mesmo período, povos bárbaros, dentre eles principalmente povos de origem germânica, começaram a forçar a entrada nas fronteiras romanas, muitas vezes com o objetivo de conquistar territórios, mas também em busca de proteção, devido ao ataque de povos mais hostis. Aqui a gente tem vários povos, né? O nomezinho aqui de vários povos que habitavam essa região da Ásia Central e também da Europa, ó. Esses povos que habitavam essa região, eles tentando entrar no território romano. Vários foram os motivos. Muitas vezes eram por conquistas territoriais, muitas vezes era realmente para buscar proteção do Império Romano, porque eles estavam sendo atacados por povos mais hostis, como por exemplo os hunos, foi o que aconteceu com os godos. As tribos godas estavam sendo atacadas por um povo mais hostil, que eram os hunos, e os hunos atacando os godos, e os godos forçaram a entrada no território romano. Então, olha, a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo slide. Olha só, as tribos bárbaras. Esse daqui é um bem resumido, porque muitos povos, não só esses, como muitos outros, também forçaram essa entrada, também acabaram entrando nos territórios romanos, mas esses são os mais conhecidos. A gente tem aqui, ó, os anglos, que acabaram migrando aqui para a região da Britânia, que hoje corresponde ao Reino Unido.
Os burgúndios, olha, aqui em roxinho, eles vão entrar pela Europa Central e vão acabar se espalhando aqui por territórios que hoje são a Espanha e Portugal. Os francos são esse povo aqui, ó, eles vão acabar habitando e se espalhando pela região da Gália. A cidade de Lutécia acaba se transformando em Paris, acaba virando Paris, que hoje a gente conhece que é a capital da França. Então, ó, os francos, inclusive é por causa do nome dos francos que a França acaba tendo esse nome também, o país França. A gente tem os lombardos, ó, eles vindo todo por essa região aqui da Germânia, eles vindo pela região da Germânia, eles acabam entrando aqui na região da Itália, do norte da Itália. Os ostrogodos e visigodos são povos de origem goda, são povos de origem das estepes, e eles acabam vindo aqui, ó, os ostrogodos, eles entram, acabam tomando a Itália, toda a Península Itálica, entram aqui, ó, os territórios gregos, eles vão se espalhando pela Europa até chegar aqui no norte da Península Ibérica. Os saxões, eles também vão migrar da região da Germânia para o território daqui da Britânia, como eu disse, que hoje se chama Reino Unido. Os vândalos também, olha como os vândalos vêm daqui da Europa, Ásia Central e acabam tomando aqui, entrando também, inclusive aqui pelo norte da África. E os visigodos, olha só os visigodos também, se espalhando por toda a região também. Aqui, ó, os visigodos, entrando pelo Império Romano do Oriente, aqui, ó, tomando Constantinopla, vindo pelo sul da Grécia, entrando aqui também no território da Península Itálica. Outra série documental super interessante em que vocês podem visualizar com muita clareza esse processo de entrada dos povos bárbaros dentro do território do Império Romano é essa série documental aqui, chamada Batalhas Decisivas, especificamente a invasão gótica de Roma. Olha aqui embaixo, vocês estão vendo o meu apontador aqui, ó. Invasão gótica de Roma, a Batalha de Adrianópolis e o saque de Roma. Essa série documental, especificamente esse seriado aqui, esse documentário aqui é muito interessante e fica fácil de visualizar como os godos eles estavam tentando entrar no território em busca de proteção. É um dos episódios da série documental do canal History Channel. Ele explica direitinho a Batalha de Adrianópolis e como as tribos entraram no território romano, parte empurrados pelo ataque de outras tribos hostis, como a dos hunos. Bom, em 476, Odoacro, rei dos Érulos, que era um outro povo germânico, toma Roma e faz Rômulo Augusto abdicar do trono. Este evento marca o fim do Império Romano do Ocidente e foi usado posteriormente como ponto de partida para dar início à Idade Média, né? Para se estabelecer o início da Idade Média. É como se fosse o marco. Por que ele foi escolhido arbitrariamente, né? Por que ele foi escolhido? Porque é como se tivesse sido um marco de uma grande mudança, de um modo de se fazer política, de um modo de pensar para outro tipo de modo, para um novo sistema de governo, para um novo sistema social, político. Mas, claro, isso não se deu de uma hora para outra. Foram anos de transição, de um modo de se viver, de um modo de se fazer política, de um modo de se fazer filosofia, para um outro modo de pensar, para um outro modo de se viver, que é essa passagem da Antiguidade para a Idade Média. Bom, outro fator que começou lá no período da Antiguidade, começou lá durante a dominação do Império Romano e se estende na verdade até hoje, mas se estendeu fortemente pelo período da Idade Média, foi o cristianismo e o domínio da Igreja Católica. Na região da Palestina, um território que pertencia a Roma, surge uma religião baseada na caridade e na fé em um único Deus. Seus seguidores no início são violentamente perseguidos pelo Império, mas se espalham e se fortalecem ao longo do tempo. Em 313, Constantino permite a prática do cristianismo. Isso por quê? Como assim permite a prática? Porque quando o cristianismo surgiu, ele tinha uma filosofia e dogmas que eram muito diferentes dos dogmas do politeísmo do Império Romano.
Então, o Império Romano viu aquela nova religião, aquela nova crença, inicialmente com uma certa desconfiança, e depois passou a perseguir violentamente os seus seguidores, inclusive lançando os cristãos aos leões nas arenas de gladiadores, no Coliseu e etc. Com o passar do tempo, essa religião passa a se espalhar pelo território do Império Romano, e até que o próprio Constantino, aquele que fundou a cidade de Constantinopla, exatamente esse, ele mesmo acaba se convertendo ao cristianismo. E em 313, ele permite que o cristianismo seja praticado em todo o império sem ser perseguido, porque ele mesmo se torna um cristão. Bom, até que em 391, o imperador bizantino Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Estado. Antes era o politeísmo, com aquela mitologia de origem grega, dos vários deuses. E em 391, Teodósio acaba por tornar a religião oficial do Estado o cristianismo. Aqui nesse slide a gente ouve, no slide anterior, a gente viu que essa religião ela acredita num único Deus. Muitas religiões anteriores, a maior parte das religiões anteriores era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo, ou seja, que acreditam em um único Deus. A mais antiga é o judaísmo. Então, o judaísmo é a religião mais antiga monoteísta. Depois dele, a gente tem o cristianismo. E depois, mais para frente, a gente vai ver na crença numa outra religião que vai surgir, que tem uma crença num único Deus também, que é Alá. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Não vou dar spoiler. Bom, durante a Idade Média, os reinos bárbaros, que a princípio eram pagãos, ou seja, acreditavam em vários deuses, eram politeístas também, vão se estabelecendo nos territórios romanos e vão sendo convertidos ao cristianismo. Só um adendo aqui que o termo pagão ele não se refere especificamente apenas aos povos que praticavam religiões politeístas. Eles também significam, pagão significa aquele que pratica outra religião. Então, para os cristãos, os árabes também eram pagãos, apesar de depois da fundação da religião muçulmana, eles também acreditarem no único Deus. Nem sempre o pagão é aquele que acredita em vários deuses. Ele pode ser aquele que pratica uma religião que acredita no único Deus só também. Mas, do ponto de vista dos cristãos, os outros são pagãos. Sabe? Sacaram? Então, quem pratica qualquer outra religião é pagão. Então, voltando aqui, os reinos bárbaros que eram pagãos, ou seja, que acreditavam e professavam várias outras religiões, vão se estabelecendo nos territórios romanos e vão sendo convertidos ao cristianismo. Desde o início, o cristianismo tem essa tendência de propagação da sua fé, tem essa tendência de converter outros povos para a sua fé. Outras religiões também possuem essa característica, como o próprio Islã. E aos poucos a Igreja Católica vai se fortalecendo até se tornar uma das maiores, mais ricas e mais poderosas instituições durante todo o medievo e durante todo o período posterior. Bom, estruturas de poder da Idade Média, elas foram derivadas de uma fusão de tradições romanas e de tradições germânicas. E o processo de ruralização e esvaziamento das cidades já havia começado no Baixo Império Romano, com a diminuição de conquistas territoriais, escassez de alimentos e de escravos. A aceleração das migrações bárbaras para o território romano, aliada a todos esses fatores, já estava levando patrícios, ou seja, grandes proprietários de grandes pedaços de terra, a se refugiarem em vastas propriedades rurais. Grande parte dos plebeus, sem ter outra alternativa, acabaram seguindo esses patrícios, passando a trabalhar na terra como colonos. Com o passar do tempo, o território dividiu-se em feudos, que são unidades autossuficientes, que é uma característica muito forte e muito presente da Idade Média. Bom, outro aspecto desse período é a invasão árabe na Europa. Enquanto na Europa Ocidental,
O sistema feudal se estabelecia na Península Arábica por volta do século VII. Maomé difunde a crença em um único Deus, Alá. Até a sua morte, as tribos da Península Arábica haviam sido conquistadas e convertidas à fé islâmica. O processo de expansão continua após a morte de Maomé, motivados não só pelos saques e conquistas de territórios, mas também pela busca da expansão da sua fé religiosa. Aqui eu trouxe um mapa da expansão do islamismo, só explicando. A gente tem aqui, ó, a área, a região da Península Arábica, os povos e regiões da Península Arábica. Olha aqui a Mesopotâmia, povos da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Iraque. A gente tem a Pérsia, região que hoje, dentre outros países, está situado o Irã. Olha aqui, ó, o Império Bizantino, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, ó, o Oceano Atlântico aqui nesse cantinho. A gente tem o que a gente chama de continente europeu, ó, a Ásia aqui em cima e o norte da África. Bom, como é que aconteceu esse processo? As conquistas do Islã, elas começam ó, até a morte de Maomé em 632, toda essa região aqui, ó, que vai do Iêmen até todo o Mar Vermelho aqui, ó, nessa lateral do Mar Vermelho, Iêmen, uma partezinha aqui, que hoje é a região de Omã também, e esse pedacinho aqui, eles acabam sendo conquistados e convertidos à fé islâmica. De 632 a 661, toda essa parte um pouquinho, de um roxinho um pouquinho mais claro, que pega a área da Mesopotâmia, o restinho aqui do território, da área da Península Arábica. A gente tem esse pedacinho aqui, ó, do Nordeste, mais ou menos, ó, a região que hoje a gente tem o Egito, ó, Cairo, hoje a gente tem aqui o país Líbia, todo esse territóriozinho aqui em um roxinho mais escuro, a gente foi convertido nesse período de 632 a 661, convertido à fé islâmica. E o resto, olha só, continua essa expansão, né, esse espalhamento da fé islâmica. A fé islâmica, ela tem essa tendência também a espalhar, a converter outros povos, a dominar outros povos. Eles vão aqui, ó, dessa região mais para leste da Pérsia, que chegando até ó, Cabul, que é a capital do Afeganistão, a gente tem aqui ó, Bukhara, Samarcanda e Mansura. Então, entre 661 e 750, a fé islâmica, eles vão se propagando e vão tomando essa região aqui e outra região muito importante que a gente, inclusive, está estudando, que é essa regiãozinha da continuação do norte da África. Então, a gente tem a região do Maghreb e os árabes acabam atravessando aqui o Estreito de Gibraltar, ó, vocês conseguem ver o pontador, em 711, e acabam entrando no território europeu. Eles acabam dominando a região da Península Ibérica, que hoje corresponde aqui a Portugal e Espanha, então eles acabam se espalhando aqui, ó, e tentam inclusive continuar a dominação aqui para o norte da Europa, mas a gente vai ver que eles não conseguiram. E qual foi o povo que fez com que eles parassem, o povo que barrou a entrada dos árabes, dos islâmicos no continente europeu? A expansão árabe pela Europa só foi interrompida quando as tropas islâmicas atravessaram os Pirineus, que é uma cadeia de montanha, ó, que fica por aqui, ó. É uma cadeiazinha de montanha que separa toda a Península Arábica do resto aqui da Europa continental, tá vendo? Então, ó, essa expansão árabe ela foi interrompida quando as tropas islâmicas atravessaram a cadeia de montanhas que fica aqui, chamada Pirineus, e seguiram em direção ao reino dos francos. Lembra que eu falei dos francos? Que deram origem à França? Aqui tinha o reino dos francos. Então, os francos impediram o avanço dos islâmicos. Os islâmicos eles foram detidos em 732 na Batalha dos Poitiers, sendo obrigados a recuar para a Península Ibérica, que é essa região, e continuarem se estabelecendo aí. Então, eles foram barrados, eles não avançaram, mas eles continuaram a dominar esse território. E guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante para os slides posteriores. Bom, então voltando, olha lá. No final do século X, o enorme território governado pelos muçulmanos ia da Península Ibérica até a Índia.
Sob esse governo, judeus e cristãos eram bem recebidos em Jerusalém, já que essa cidade tem grande valor histórico e religioso para as 3 religiões. E também porque os muçulmanos, eles recebiam bem, eles não hostilizavam e nem perseguiam num primeiro momento. Mas em 1078, essa cidade foi tomada por um povo nômade, que eram os turcos seljúcidas. Eles foram recém-convertidos ao islamismo e a cidade de Jerusalém foi tomada por esse povo nômade. E esse povo nômade era extremamente hostil aos cristãos. No século XI, esse povo migrou para várias áreas do Mediterrâneo e no caminho atacou tanto territórios pertencentes ao Império Bizantino quanto aos territórios árabes. E sob essa ameaça, tanto Aleixo I, imperador bizantino, quanto peregrinos cristãos pedem ajuda ao Papa. Começa então a intervenção do papado no Oriente, intervenção essa que ocorre através do processo de cruzadas. Já na primeira cruzada, em 1096, alguns territórios muçulmanos são conquistados. Alguns territórios foram devolvidos ao Império Bizantino e Jerusalém é conquistada pelos cruzados em 1099. Olha aí, 1099. Mas, como os muçulmanos nunca desistiram de reconquistar seus territórios, muitas outras cruzadas foram organizadas pelo Ocidente. No total foram 8 cruzadas. Elas tiveram diversos objetivos, foram organizadas de diversas formas. A gente teve a cruzada das crianças, cruzada dos mendigos, enfim, foi um processo extremamente longo de entrada aí dos europeus, vamos dizer assim, dos povos pertencentes à Europa no território que corresponderia, que na época era de domínio dos islâmicos. A conquista de Jerusalém era um marco e muito foram as guerras, muitas foram as guerras. Entre ganhadores e perdedores, quem realmente se fortaleceu foram cidades marítimas que lucraram com as cruzadas, sendo as principais 2 cidades que se localizam na Itália, que existem até hoje, que é Veneza. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar um pouquinho melhor, mas eu já vou localizar vocês, Veneza, desse ladinho aqui da bota da Península Itálica, e Gênova, que fica aqui no outro pedacinho. Olha as duas aí. Olha as duas aqui, Veneza e Gênova se fortaleceram muito, ganharam muito dinheiro com o processo de cruzadas, muito. Enquanto alguns povos estavam guerreando, eles estavam ganhando muito dinheiro. Essas 2 cidades, principalmente as 2, Veneza e Gênova, lucraram muito com as cruzadas, pois além dos seus navios transportarem combatentes e mantimentos, ambas tinham pretensão de destruir o poderio comercial bizantino, que é por onde passava a Rota da Seda, trazendo muitas especiarias e muitos produtos luxuosos da Ásia, da China, do Oriente. Veneza e Gênova se transformaram em verdadeiras potências marítimas e comerciais. A partir do início do século XI, o sistema feudal começa a mudar gradativamente. É a partir desse período que ocorrem melhorias dos instrumentos e técnicas agrícolas, aperfeiçoamento de moinhos e adoção de equipamentos como peitoral e ferraduras dos animais. A melhoria nas condições de produção do campo levou a um aumento da produção de alimentos e a um aumento populacional. E quanto maior o número de pessoas, maior é o consumo de mercadorias, alimentos, roupas, artefatos de guerra, equipamentos agrícolas, dentre outros. Além de trocas de produtos locais, como trigo, aveia, centeio, frutas e etc., que eram produzidos ali nos territórios próximos, vizinhos da Europa mesmo, havia também um crescente comércio de mercadorias de territórios distantes, provenientes da Ásia e da Oceania. Estes chegavam à Europa por caminhos terrestres e marítimos, passando pelo Mediterrâneo Oriental e pelo norte da África. Eram produtos muito raros e considerados exóticos. Dentre eles, a gente tem a seda, o marfim, pedras preciosas e muitos outros. Eles serviam como um símbolo de status, poder e de riqueza para quem as possuía. E dentre esses bens de luxos, as especiarias eram uma das mais cobiçadas.
Vocês conseguem entender por quê? A gente vai ver porque elas são uma das mais cobiçadas. Afinal, o que é especiaria e por que elas são tão importantes nesse período? Segundo a definição do site Britânica Escola, as especiarias são as partes secas de várias plantas que têm cheiros ou sabores fortes. As pessoas usam as especiarias, inclusive hoje em dia a gente continua usando especiaria. Olha como as coisas continuam, né? A gente continua colocando tempero na comida, usando como remédio, fazendo como base de perfumes. Vocês vão ver, ó. As pessoas usam as especiarias para temperar a comida. Os óleos retirados dessas plantas também são usados para fazer perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal e pastas de dente ainda hoje. Então a gente continua usando especiarias, assim como o pessoal da Europa queria tanto usar também, e a gente continua usando. As especiarias vêm de sementes, frutos e outras partes de certas plantas. O cardamomo, por exemplo, a pimenta do reino, o coentro, a papoula, o gergelim e a noz moscada são sementes. O cravo é o botão de uma flor, a pimenta malagueta é uma fruta. Creia, a pimenta malagueta é uma fruta. A canela é feita da casca do tronco de uma árvore e o gengibre e a cúrcuma são raízes. Claro que não existem só essas, existem milhares de outras e existem combinações maravilhosas de vários tipos de especiarias. Quando são usadas da mesma forma que as especiarias, as folhas de certas plantas normalmente são conhecidas como ervas. Ou seja, quando você pega uma folha de uma planta, deixa ela seca e é usada para ter essa planta que tem características de cheiro e sabor forte, a gente costuma chamar de erva. E aqui eu trouxe apenas um quadrinho mostrando várias especiarias, algumas bastante conhecidas, outras talvez nem tanto, mas que são usadas aí principalmente na alimentação e também em outros setores, né? Então a gente tem a canela, muito conhecida, muito usada no Brasil para fazer doce, principalmente. Cravo, essa combinação aqui aparece em muitas sobremesas brasileiras e muitos pratos. A gente tem o açafrão, o anis estrelado, dá para fazer chá, também presente em várias receitas. O curry, que é na verdade uma mistura de temperos, uma mistura de vários tipos de especiarias de origem indiana, essa é a mistura. A gente tem uma baunilha, que é o pistilo de uma flor, ele dá um sabor adocicado e muito bom para sobremesas, né? Vocês já devem ter provado pudins ou sobremesas que tem o aroma da baunilha. A cúrcuma, o açafrão da terra, a gente tem o gengibre, que também é uma raiz, a noz moscada, usada fresca, ela dá um sabor todo especial na comida, a páprica, que vem do pimentão, pimenta de macaco, a pimenta do reino extremamente usada também na culinária brasileira, pimenta síria e osatá são duas combinações também de vários tipos de temperos e especiarias. Antigamente, as especiarias eram usadas em medicamentos e em cremes para a pele também, e também eram usados em cerimônias religiosas. Às vezes eram empregadas para evitar que os alimentos se estragassem ou serviam para disfarçar o sabor ruim de carnes que já haviam se estragado. Então, olha que interessante. Na verdade, as especiarias, por que tantas pessoas morreram? Porque era tão importante, tão caro trazer especiarias de outras regiões. É porque no território europeu, por não ser, a maior parte deles, por não ser muito quente, eles não têm muito acesso a esse tipo de produto, a temperos, a especiarias. E quando esses produtos começam a entrar na Europa, é percebido que eles ajudam a conservar os alimentos. E naquele período não existia geladeira, não existia freezer, não existia refrigerador, não existia nada disso. Então era muito difícil, era muito complicado você conservar a carne por muito tempo. E não existiam técnicas agrícolas tão avançadas como a gente tem, claro, hoje em dia. Então era muito fácil estragar alimentos. Os alimentos, eles se estragavam muito fácil. Então o que acontece? Nesse período, era muito importante conservar a carne. Era muito importante aprender técnicas como de salgar a carne para conservar por mais tempo, técnicas de se produzir conservas, geleias, porque é um jeito de você conseguir preservar aquele fruto que só deu, por exemplo, na primavera, para você poder consumir no inverno.
essa técnica de transformar frutos em geleia, de transformar vegetais em conserva, ele faz com que você consiga armazenar por muito mais tempo certo tipo de produto. E essas especiarias serviam muito bem para isso. E a importância delas é ainda maior, porque elas não servem apenas como tempero, elas servem como medicamento, como fonte, como produtos para produzir medicamento. Então, elas são extremamente importantes. A maioria das plantas que dão origem às especiarias crescem em regiões quentes. Há centenas de anos, os europeus tinham que buscar muitas dessas especiarias na Índia e em várias ilhas que hoje fazem parte da Indonésia. Os comerciantes usavam navios e caravanas de camelos para transportá-las. A viagem podia demorar até 2 anos. Sim, eu vou repetir. A viagem podia demorar até 2 anos. Isso tornava as especiarias muito extremamente caras. A gente tem aqui as principais rotas de comércio na Europa no século XV. Algumas cidades importantes que começaram a surgir e se fortalecer no final do século XV, e as principais rotas marítimas e terrestres. Então a gente vê, principais rotas terrestres, olha só, vindo aqui do norte da Europa, passando por várias cidades, todas as cidades aqui, em verde, principais rotas marítimas, trazendo produtos da Ásia, aqui, passando pela cidade de Constantinopla, extremamente importante, olha, navegando por todo o mar Mediterrâneo, trazendo produtos do norte da África, Trípoli, Bugia e Salé, se espalhando aqui, chegando ao território que hoje é o Reino Unido. A gente tem outras rotas terrestres ligando várias cidades aqui dentro da Europa, vocês conseguem ver? Esse mapa também é importante, a gente vai retomar ele. Essas trocas comerciais também estimulavam a organização de grandes feiras, principalmente nas regiões de Champagne, atual França, e de Flandres, na atual Bélgica. Essas feiras foram aos poucos se difundindo e aumentando a sua importância. Ligas comerciais e políticas, como a Liga Hanseática, foram criadas a partir do século XIII para defender o interesse dos comerciantes e auxiliar a proteção nas perigosas estradas do período. Aqui é uma imagem, um quadro mostrando a imagem de uma feira desse período, olha só que efervescência. Às vezes a gente tem a ideia de que a Idade Média foi uma visão extremamente ruim, de que a Idade Média foi um período de trevas, um período em que a cultura se estagnou, ficou parada, mas não é bem assim. Foi na Idade Média, por exemplo, que surgiram as universidades, que estabeleceram muitas delas, e muitas existem até hoje, lá no continente europeu. E no finalzinho da Idade Média, a gente tem o estabelecimento dessas feiras e desse comércio que começa a se ampliar. Então, a Idade Média, ela é vista com maus olhos, mas na verdade ela lançou as bases do que hoje são os Estados Nacionais, do que muito da história que veio posteriormente surgiu e foram lançadas as bases nesse período. A partir do século XI, o aumento do consumo de produtos de locais distantes, onde as transações eram pagas sempre em dinheiro, fez as moedas voltarem a circular. E por que voltar a circular? Peraí, não tinha moeda nessa época? É porque lá no Império Romano já existiam moedas, mas durante a Idade Média, com a formação dos reinos e dos feudos, a circulação de moedas parou. Então, eram muito mais trocas de produtos. Eu te dou 2 galinhas, você me dá uma ovelha, por exemplo. Mas, com esse comércio sendo revitalizado, com produtos vindos de outras partes do globo em que eram usadas moedas, e para facilitar esse tipo de trocas, as moedas voltaram a circular. A falta de padronização nos diferentes reinos e feudos por onde os comerciantes e feiras transitavam trouxe a necessidade de uma organização monetária. Olha que interessante. Então, é no período da Idade Média que essa organização monetária começa a se formar novamente. Por isso, foi criado o padrão bimetálico, onde moedas de ouro e prata valiam a quantidade de metal de que eram feitas. Então, se você não importa o tamanho da moeda, a finura da moeda, a grossura da moeda, não importa. O importante era o peso da moeda e o material de que era feito. As necessidades comerciais fizeram surgir nesse período a atividade bancária. Os primeiros bancos, além de conceder empréstimos a juros,
faziam a conversão entre as diferentes moedas dos diversos reinos por onde passavam artesãos, comerciantes e feiras. A gente traz a imagem aqui, ó, e realmente é como se eles botassem ali as moedas nos bancos grandes e eles trocavam o que daria origem aos banqueiros, né? Começavam a trocar e converter moedas para os comerciantes que vinham de outras partes, de outras regiões, com o seu dinheiro, a sua moeda de origem, poder vender seus produtos e fazer trocas comerciais ali naquela região. Entre o fim do século XI e o século XIII, o renascimento comercial impulsionou também um renascimento urbano. Isso ocorreu porque o aumento do comércio favoreceu o aumento de centros urbanos, sustentado pela maior produtividade agrícola, pelo incremento do comércio local e regional, alimentando um ciclo de crescimento e de desenvolvimento de grupos sociais importantes, principalmente artesãos e principalmente mercadores. Olha só, principais cidades europeias do século XIII, a gente vai ter Bristol, Londres, aqui no Reino Unido, a gente vai ter aqui na Península Ibérica, a gente vai ter Leão, Oviedo, Burgos, Córdoba, Sevilha. As cidades lá na Itália continuam, né? Eram importantes desde a antiguidade e continuam a ser importantes. Veneza, Gênova, Pisa, Siena, Roma, Palermo, Nápoles. A gente tem outras cidades se estabelecendo aqui, ó, bem fortes no norte da Europa. Cracóvia, Breslau, Friburgo, Colônia, Bruges, Magdeburgo, Hamburgo, Bremen. Muitas cidades, a maior parte das cidades existem até hoje, tá? Aqui no norte da África, ó, Tunis, na Tunísia, que hoje corresponde à Tunísia. Bom, todas essas características, todos esses acontecimentos e esses fatores, eles são as bases, vão lançando as bases de um processo que vai acontecendo devagarinho e posteriormente vai dar formação das monarquias nacionais na Europa. Nessa aula eu vou explicar com mais detalhes a formação da monarquia nacional portuguesa, do Estado Nacional Português. Então aqui, ó, e de onde vem esse termo monarquia? Não de onde vem, mas o que significa monarquia? Vocês sabem o que é? É uma forma de governo em que o chefe supremo é um rei ou uma rainha, que por isso também é chamado de monarca. Então, monarca, monarquia, monarca, ou rei e rainha. O poder é exercido até que o monarca morra. Significa que o poder passa para os filhos, para os descendentes. Daí, então, o poder será exercido por um herdeiro da linha de sucessão real. No período feudal, a Europa estava dividida em vários pequenos reinos, que tinham diferentes e complexas relações de suzerania e vassalagem. Por isso, muitas vezes, um rei poderia até ser vassalo de um nobre, que teoricamente é inferior hierarquicamente, mas o rei poderia ser vassalo de um nobre. Mas, antes de falar sobre a formação da monarquia portuguesa, vamos voltar um pouco no tempo e lembrar como era a Península Ibérica antes do período feudal. Primeiramente, vocês sabem o que é uma península? Eu usei essa palavra várias vezes, e não só para a Península Ibérica, mas para diversas outras penínsulas. Mas eu vou explicar com mais detalhes agora. Península é o termo usado para definir geograficamente uma porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por uma pequena parte. O termo deriva do latim, que significa pane, quase, e ínsula, ilha. Então, ó, ele é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por uma pequena parte. Vamos ver aqui, ó. Olha só, especificamente eu vou explicar sobre a Península Ibérica. Mas a gente tem outras penínsulas, olha aqui, ó. A Península Arábica também, ó. Um monte de água pela maior parte do território e um pequeno trecho sem estar banhado por água. É uma península, Península Arábica. A gente tem aqui, não sei se vocês vão ver aqui, ó, o marcador, a Península Itálica. Também é banhado, uma grande porção de território banhado por água de todos os lados, menos por um pedacinho aqui em cima. Vamos aproximar a Península Ibérica. Olha aqui, ó. Banhado por uma porção de terra grande, banhada por água por todos os lados, olha aqui, ó. Menos por um pedacinho, que é esse aqui. Essa imagem aqui é da divisão política atual, tá? Não é a do período, é a atual. A gente tem aqui na Península Ibérica 2 países, Portugal
e o resto aqui Espanha. Fazendo divisa, França. Mas a França não faz parte da Península Ibérica. A Península Ibérica é só Espanha e Portugal. Um dos processos mais importantes para a formação das nações europeias foi a crise do sistema feudal, que começou em meados do século XIII. O crescimento das vilas e cidades, a expansão das trocas comerciais, a formação de uma classe mercantil, dentre outros fatores, favoreceu o enfraquecimento das relações feudais baseadas no trabalho no campo. Então, lá no século XIII, esse crescimento de vilas e cidades, esse aumento de produtividade, esse aumento de trocas comerciais, a estimulação de uma formação de uma classe mercantil, acabam enfraquecendo uma das principais características das relações feudais, que é o trabalho no campo. E no caso da formação da monarquia nacional portuguesa, ela foi um pouco atípica em relação a outros países muito conhecidos, como a França e a Inglaterra. Vocês saberiam dizer por quê? Por que a formação da monarquia portuguesa ela é atípica, ela é um pouco diferente das outras? Existe uma explicação, essa explicação é bem interessante. A monarquia nacional portuguesa é a primeira que se forma, bem interessante esse fato, é a primeira que se forma. A França e a Inglaterra vão demorar muitos anos ainda, eles vão ficar se digladiando em muitas guerras ainda, antes de se estabelecer a nação França e a nação Inglaterra como um todo, por exemplo. E o caso da formação da monarquia nacional portuguesa é bem interessante, a gente vai ver aqui por quê. Lusitânia. A região onde hoje é Portugal foi habitada por populações íberas de origem indo-europeia. No decorrer do tempo, foi sendo ocupada por sucessivos povos como fenícios, gregos, cartagineses, romanos e durante as invasões bárbaras, a península foi ocupada pelos visigodos, que é um povo de origem germânica que foram convertidos ao cristianismo desde aproximadamente 624 d.C. Como já foi dito anteriormente, em 711 d.C., os muçulmanos, que na verdade era uma espécie de confederação formada por vários povos muçulmanos como árabes, sírios, persas, egípcios e berberes, unidos pela fé islâmica e chamados de mouros pelos europeus, atravessaram o Mediterrâneo e conquistaram a península. Isso aí a gente já explicou, né? Aquela expansão do Islã ali pela Península Ibérica. Esse avanço dos mouros, lembra, só foi contido pelo exército de Carlos Magno na Batalha de Poitiers em 732. Carlos Magno, que era imperador lá do Reino dos Francos. Eles que impediram a continuação da expansão islâmica pela Europa. E os muçulmanos acabaram voltando e permanecendo ali na Península Ibérica. Você sabe o que significa mouro? É uma expressão pouco usada hoje em dia, mas os europeus chamavam os povos islâmicos de mouros. Por quê? Porque mouro, do latim, mauri, significa negro, em referência à pele escura do povo africano que vivia onde hoje temos os Marrocos e parte da Argélia, que eram a maior parte do povo que acabou formando essa espécie de confederação que invadiu e que conquistou a Península Ibérica, né? Porque a maior parte dos povos, árabes, sírios, persas, egípcios e berberes, a maior parte que invadiu a Europa eram berberes. Os conquistadores foram impedidos de avançar sobre o território dos povos francos, mas permaneceram na Península Ibérica. Formaram Al-Andalus e Córdoba foi estabelecida como capital do território. Mas a resistência continuou na região das Astúrias. No final do século XI, Afonso VI, esse moço aqui, do Reino de Leão, ofereceu o condado portucalense a Henrique de Borgonha pelo empenho nas lutas contra os muçulmanos na península, tornando-o vassal. Eu falei que esse aqui é o Afonso VI, mas na verdade não é esse aqui não. Essa imagem aqui é do Henrique de Borgonha. Ele recebeu o condado portucalense do Afonso VI. Então, o Afonso VI, ele resolveu doar esse território, oferecer esse território ao Henrique de Borgonha, porque o Henrique de Borgonha desempenhou uma excelente carreira militar e ele teve grandes vitórias sobre os povos muçulmanos, nas lutas de reconquista sobre os povos muçulmanos na região da Península Ibérica. Então, o Afonso VI resolveu oferecer o condado portucalense
a esse moço aqui, que é o Henrique de Borgonha, tornando o Henrique de Borgonha vassalo do Afonso VI, que era do Reino de Leão. Quais foram as etapas da Reconquista? Os europeus, os habitantes da região nunca desistiram de expulsar os árabes de lá. Então a gente tem os territórios ocupados pelos cristãos antes de 914, a gente só tem esse pedacinho do norte da Península Ibérica. De 914 a 1080 a gente tem essa faixa em vermelho escuro. Então eles aos poucos vão avançando em direção ao sul, né? Vocês conseguem perceber? De 1080 a 1130 a gente tem esse vermelhinho aqui um pouquinho mais claro, avançou um pouquinho mais sobre o território. Então eles estão empurrando os árabes, né, de volta para a África. A gente tem de 1130 a 1210, essa parte laranja, de 1210 a 1250, toda essa parte amarela, e finalmente de 1250 a 1400, olha quanto tempo demorou, 1492, finalmente eles terminam de tomar o restinho do território que ainda estava sob domínio dos muçulmanos e terminam de expulsar os muçulmanos da península. Após a morte de Henrique de Borgonha, lembra aquele moço que eu mostrei? Aquele Henrique de Borgonha, a sua viúva Teresa de Leão intencionava anexar o condado portucalense ao reino da Galiza. O seu filho Afonso Henriques frustrou os planos da mãe ao vencer as tropas maternas em 1128. Então, Afonso Henriques, filho do Henrique de Borgonha e da Teresa de Leão, acaba frustrando os planos da mãe, acabam vencendo as tropas maternas. E em 1139, Afonso Henriques, esse rapaz aqui, esse moço aqui, esse rei, vence a Batalha de Ourique contra os muçulmanos e declara independência do condado portucalense diante do Reino de Leão. Então, além dele vencer os muçulmanos, ele ainda se declara um reino independente. Ele não mais seria vassalo do rei de Leão. Ele seria agora um outro rei, um outro reinado. Ele torna-se, então, o primeiro rei de Portugal, transformando um estado feudal, ou seja, transformando um estado que era o condado portucalense, que tinha aquela relação de vassalagem com o Reino de Leão, não existe mais. Agora ele vai ser um estado real, soberano. Os reis portugueses continuaram a luta contra os mouros, aumentando pouco a pouco seu território em direção ao sul, como eu já tinha mostrado naquele mapa, lembra? E durante esse gradual processo de reconquista, vai se formando todo um aparelho estatal destinado a gerenciar o reino, o exército e os súditos. Dessa forma, forma-se um sistema burocrático e jurídico juntamente com o fortalecimento do comércio, das cidades e da economia como um todo. Além da atividade agrícola, e tendo uma posição geográfica favorável, com o território voltado para o Oceano Atlântico e próximo ao Mar Mediterrâneo, e eu trouxe essa imagem aqui, mostrando bastante o Oceano Atlântico, porque olha onde fica a região que hoje corresponde a Portugal, olha só. Além de ele estar muito próximo aqui do Mar Mediterrâneo, ele está todo voltado para o Oceano Atlântico. E ele fica, a atividade marítima de navegação muito forte nessa região. Além da agricultura praticada no território, né, a gente tem uma atividade de navegação extremamente importante. Então, olha só, tem voltado para todo um oceano, voltado aqui, para a costa da África, em direção a também aqui, próximo, mais ou menos aqui um pouquinho, mas próximo aqui da costa que viria a se tornar a costa do continente americano. Então, assim, Portugal está numa posição estratégica para o desempenho de atividades de navegação muito, muito importante. E além, como estou explicando aqui, né, além da atividade agrícola, outras atividades se destacavam na região, principalmente o comércio marítimo e a pesca. Uma inicial classe burguesa mercantil vai se formando e se fortalecendo nesse período, muito auxiliado por decretos do rei que os favoreciam. Então, os reis, eles estimulavam bastante essa classe burguesa, mercantil e navegadora, com vários tipos de benesses, com vários tipos de decretos que os favoreciam e os fortaleciam. Por exemplo, houve a criação, por exemplo, de uma espécie de clube, que hoje a gente chamaria de clube, mas na verdade houve a criação de uma espécie de clube para ajudar na ruína financeira daqueles navegadores ou daqueles
burgueses ou daqueles mercantes que acabavam perdendo seus navios nas viagens. Então, existia esse tipo de estímulo. Ou, por exemplo, a floresta de Leiria, que já existia há muito tempo, que funcionava como uma espécie de reserva florestal para impedir o avanço das areias da praia, mas também foi estimulada o plantio de novas árvores do Pinheiral de Leiria para fornecer madeira para a construção de navios. Houve todo um estímulo de isenção de impostos ou redução de impostos para essas trocas mercantis. Então, todas essas benesses, todos esses decretos, todos esses favorecimentos do rei acabavam fortalecendo demais o poderio e o crescimento dessa classe burguesa mercantil e navegadora. Eu estou explicando isso porque isso vai ser muito importante também na política lá na frente. Por esse motivo, já desde antes da formação do Estado Nacional Português em si, a construção naval e o devotamento à navegação já faziam parte da vocação lá da região. A ocupação moura, ou seja, lá dos muçulmanos, do território só fez aumentar os conhecimentos em torno da atividade, já que os muçulmanos trouxeram com eles uma cultura de erudição e conhecimentos muito desenvolvidos em relação à astronomia, à matemática e à navegação. Depois da reconquista do território, os reis que se sucederam continuaram a incentivar o setor. Então, olha que interessante, né? Os muçulmanos, ao longo do tempo, eles foram expulsos, mas eles deixaram uma base muito importante na Europa, uma base de conhecimento, de erudição. Eles trouxeram os textos gregos que haviam se perdido, eles traduziram para o árabe, do árabe foi traduzido para o latim, ou diretamente os textos que eles guardavam nas universidades árabes, eles foram traduzidos do grego para o latim. Muito conhecimento voltou, que eram dos gregos e haviam se perdido nesse processo de desmantelamento do Império Romano. Eles acabaram sendo conquistados e dominados pelos árabes e voltaram à Europa. E nesse processo de voltar à Europa, não só os conhecimentos gregos, mas também os conhecimentos árabes e os estudos sobre astronomia, sobre matemática, acabaram entrando na Europa também e acabaram influenciando, acabaram ajudando, complementando essa atividade marinheira que já era típica, já era vocacional do período ali, do período no local da Península Ibérica, né? Principalmente do povo português. Então, não foi um período obscuro, foi um período de grande erudição. Os árabes e os mouros ou muçulmanos, eles trouxeram grande erudição ali para a região. A arquitetura belíssima também, e a gente não vai especificar aqui nesses slides, mas foi um processo de sedimentação e de lançar raízes de eruditas muito importantes, como eu disse, principalmente em relação à astronomia, matemática e navegação. A astronomia e a matemática são extremamente importantes para a atividade de navegação no período. Bom, entretanto, o processo de formação do Estado Nacional Português, ou da monarquia portuguesa, só se consolidou definitivamente após a Revolução de Aves. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela foi uma crise sucessória, já que o rei Fernando I morre em 1383, sem deixar de herdeiros diretos. A intenção de parte da nobreza era de anexar o território ao domínio do rei de Castela, já que este era marido da dona Beatriz, filha de Fernando I. Então, olha que interessante. Parte da nobreza queria que o reino, que já era reino, que já tinha se separado lá do reino de Leão, voltasse e fizesse parte agora do domínio do rei de Castela. E por que isso? Porque ele era marido, o rei de Castela era marido da dona Beatriz. Então, o rei Fernando morre sem deixar herdeiros homens. Ele deixa uma herdeira mulher, que é a dona Beatriz. Só que na linha sucessória portuguesa, não se passa o reino, o governo para uma mulher, se passa para um homem. Como Fernando I morreu sem deixar herdeiros homens, parte da nobreza queria que esse território voltasse a ser parte do reino, só que agora do reino de Castela, já que a dona Maria era casada com o rei de Castela e ela era filha do Fernando I. Outros setores da sociedade, principalmente comerciantes e burgueses, propuseram que o rei, que o mestre da Ordem de Aves, o Dom João, irmão do Fernando I,
assumisse o trono do Reino de Portugal. Então, em vez de voltar o domínio para o rei de Castela, ir para o domínio do rei de Castela, eles queriam que o Dom João, que era o irmão do Fernando I, se tornasse rei de Portugal. E o reino de Portugal continuasse separado, como um reino mesmo. E esse episódio, claro, não foi sem luta, ele ficou conhecido como Revolução de Aves. Apenas depois de 2 anos de embates é que os portugueses vencem as tropas de Castela na famosa Batalha de Aljubarrota, iniciando a dinastia de Aves. Olha aqui, ó. Aqui é uma representação da Batalha de Aljubarrota. As características mais marcantes da política dessa dinastia foi seu caráter centralizador e a construção de uma base jurídica para o reino. Olha só, esse é um mapinha mostrando a Península Ibérica após a consolidação do Estado Nacional Português. Olha como é que fica. Novamente, a gente tem o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, o norte da África, Ceuta aqui. Ó, o Reino de Granada ainda pertence aos mouros, tá? Ainda pertence aos muçulmanos. Ainda vai demorar um tempo até que o Reino de Castela consiga terminar de expulsar os muçulmanos dessa região, lá já perto dos reis católicos, lá do período dos reis católicos. A gente tem esses reinos divididos, ó, o Reino de Navarra, Reino de Aragão e o Reino de Portugal, que continua separado. Posteriormente, todo esse território aqui, que é Reino Castela, Navarra, Aragão e o Reino de Granada, acaba se formando um só e formando o país que a gente conhece como Espanha. Todas essas condições sedimentaram o caminho para a expansão marítima portuguesa, que marcaria toda a expansão colonial do século XV. Então, todo esse processo aqui, desde finalzinho lá da antiguidade, do desmantelamento do Império Romano, todo esse processo de divisão, cruzadas, invasões, migrações bárbaras, e formação dos reinos, e Idade Média, e renascimento comercial urbano, formação do Estado Nacional, tudo isso são as bases para a formação, para a expansão colonial que se daria no século XV, que lá posteriormente, durante o século XV, vai culminar com o descobrimento da América, com o descobrimento do Brasil, com a expansão dos portugueses ali em torno da África, até chegar por outras rotas marítimas, até chegar à Índia. Então, todo esse processo, eles são as bases para um período posterior muito importante para a nossa história, para a história mundial, que é uma fase colonial essencial, que é a expansão colonial do século XV. Bom, eu agradeço vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para deixar comentários. E tudo de bom para vocês, até a próxima. Bibliografia e o crédito de imagens. Obrigada e até a próxima.